Dando continuidade aqui ao estudo da grid do Bootstrap, neste vídeo vou falar concretamente sobre os aspectos relacionados com offsets e alinhamento. Nestes vídeos iniciais da série de Bootstrap temos estado a falar sobre o conceito da grid de Bootstrap, ou a grelha, e vimos que podemos então, através da utilização destas classes, criar um sistema de grelhas que começa por ter linhas e dentro das linhas ter colunas para depois organizarmos o nosso layout de uma forma diversificada, bastante flexível e bastante eficiente. No entanto, vamos imaginar que nós queríamos colocar na mesma linha algumas colunas, mas que existisse um espaço entre elas. Isto é, vamos dar aqui um exemplo, ou melhor, vamos mostrar aqui diretamente. Vamos imaginar aqui, neste caso aqui das colunas do offsetting, vamos ver aqui, os mixins já é mais para a frente, colunas do offsetting. O que é que nós temos aqui? Temos uma linha, ok? Mas temos uma coluna de 4, depois não temos nenhuma coluna e depois temos uma outra coluna de 4. Ora, se repararem aqui, o que acontece é que é utilizada uma outra classe do Bootstrap que contém, para além do call MD e o valor da coluna, portanto a dimensão, tem aqui o termo offset. Ora, o que é que isto permite fazer? Bom, se chegarmos aqui à nossa classe de exemplo, nós vamos colocar aqui um div classe igual a row. Ok? Vamos aqui colocar corretamente. Vamos colocar aqui id igual a row, que é para termos ali a apresentação visual deste div. E dentro do div vamos colocar aqui então duas colunas. Neste caso, um div class igual a call md medium, ok? E 4. Depois vamos colocar aqui um id igual a coluna, para podermos visualizar a coluna. Barra div, vamos colocar aqui um conteúdo dentro, agora coluna 1. O que vai acontecer então agora é o seguinte, quando eu colocar a segunda coluna, o que vai acontecer é que se eu deixar ficar exatamente desta forma e colocar aqui coluna 2, vamos ter então o seguinte aspecto. Vou aqui refrescar o meu template e vamos ter então aqui, eu estou a utilizar um container fluid, portanto toda a largura da minha página, e portanto como podem reparar tenho aqui a coluna 1 e a coluna 2, mas vamos imaginar que eu aqui este espaço não queria utilizar rigorosamente para nada e queria colocar esta coluna daquele lado. Bom, para isso é muito simples, bastará acrescentar aqui um espaço, porque é esta coluna que eu quero que chegue para a frente, e vou definir qual é o espaço que ela quer avançar, ou que ela deverá avançar. Então vou colocar call md, e vou colocar aqui 4, mas aqui entre o hífen e o 4 vou ter que colocar offset. Offset significa sem contar com, ok? Isto é, saltar, fazer de conta que existe, ok? Ora, o que é que vai acontecer a esta coluna? Ela não só vai ter o tamanho 4, como vai saltar ou vai criar um espaço de uma outra coluna invisível de 4. Então vamos ter esta apresentação que aqui agora vamos ver. Okay? Reparem como a coluna saltou para aquele lado. Obviamente que eu poderia dizer o seguinte, bem, eu quero ter apenas uma coluna com um valor, ok? E então eu posso ter uma coluna, um espaço aqui de um valor e depois à frente ter uma coluna com um valor. Para isso nós podemos colocar aqui call 1, offset 1. E agora o que vai acontecer, como podem observar, é basicamente isto. As 12 colunas que iriam ocupar a linha na horizontal foram aqui usadas num offset. Neste caso temos coluna, não temos coluna e temos coluna outra vez. O que quer dizer que eu posso inclusive deixar apenas um offset de 1 e colocar uma coluna com o resto do tamanho. É uma questão matemática e de uma matemática bastante simples. Se eu tenho aqui uma coluna com dimensão 4, e esta é uma coluna que é apresentada e tem conteúdo, e se eu depois quero deixar apenas uma coluna de 1 de espaço, então eu vou deixar offset 1. Ora, 4 mais 1 dá 5, o que quer dizer que eu posso ter aqui MD 7. Ok? 7 mais 1 mais 4 dá 12. Então vamos Ctrl S, vamos refrescar e o que irá acontecer é que esta coluna vai esticar-se até à largura completa da nossa página. Ok? E esta é a forma de nós podermos fazer aqui o sistema de offsets. Ora, o que é que nós podemos fazer para desencontrar colunas entre várias linhas? Bom, é óbvio, nós podemos sempre criar uma nova linha. Ok? Vamos criar aqui um div class igual a row. Ok? id igual a row barra div. E agora vamos copiar aqui uma destas colunas. Ok? Vamos imaginar que queríamos logo de imediato que na coluna da segunda linha não existisse
nenhum texto, ok? Nenhum conteúdo. Portanto, logo aqui assim por baixo não queremos conteúdo, queremos conteúdo só a partir daqui para a frente. Poder-me-iam dizer, então, mas eu posso criar duas colunas, deixo ficar uma coluna vazia e depois ocupo apenas a outra. No entanto, na questão das formatações, como é o caso deste caso concreto aqui, em que eu uso esta border vermelha, reparem que o que iria acontecer é que se eu criasse uma coluna esvaziada de conteúdo, ela iria, no entanto, continuar a apresentar esta border vermelha. Okay? Então, se eu não quero que exista mesmo coluna nenhum, o melhor esquema é utilizar o offset. Então, neste caso, eu nesta coluna quero que ela apenas comece a ser apresentada a partir deste alinhamento e até ao fundo da minha linha. Ora, o que é que acontece? Eu tenho aqui 12, esta tem 4, então vou fazer offset 4 e depois uma coluna de 8. Ok? 8 e 4 de offset dá 12. Então, vamos colocar aqui call md offset. Vamos colocar aqui 4. Mas aqui atrás vamos colocar 8. 8 e o offset de 4 vai completar toda a minha row com esta coluna que aqui está, que é uma coluna dupla, isto é, uma coluna de offset, isto é, um espaço, e depois uma coluna de 8. Se calhar, a forma mais fácil de nós fazermos isto é inverter estas classes. Porquê? Neste caso concreto, para facilitar a leitura, nós iríamos ter então aqui primeiro o offset, que é o espaço que fica reservado, e depois a coluna. Call md 8. Vamos testar. Neste caso aqui será a coluna 3. Ok. Vamos testar aqui e vamos observar então exatamente o comportamento esperado. Ora, como estamos aqui a experimentar este sistema de grid desta forma, nós não temos muito bem a percepção das potencialidades que a grid tem. É evidente que se nós começarmos a elaborar aqui um exemplo muito mais aprofundado, o que vai acontecer é que nós vamos poder ver que vamos poder colocar aqui imagens num espaço, colocar texto noutro, reservar espaço para baixo e assim sucessivamente. E este é o conceito de utilização do offset. O segundo conceito que eu vou explicar aqui neste vídeo é o conceito do aninhamento de colunas. Ora, o que é que significa isto? Com certeza deverão perceber que ao criar uma linha eu poderei colocar colunas e depois dentro da coluna eventualmente eu terei a possibilidade de criar uma nova linha para adicionar uma coluna. É isso que nós vamos testar aqui. Eu vou simplesmente fazer o seguinte, eu vou aqui eliminar os dados da primeira linha, apagar a segunda linha e vamos ficar apenas com uma row, ok? Agora vamos criar aqui uma coluna, ou neste caso até duas colunas. Vamos criar duas colunas, uma com 3, outra com 9. Então vamos colocar aqui div class igual a call md 3. Ok? Vamos colocar aqui o id igual a coluna. Ok? Vamos colocar aqui o div, colocar aqui um parágrafo apenas a identificar, coluna 1. Ok? E vamos criar agora aqui uma outra coluna que vai ocupar o restante espaço. Então vamos colocar aqui, eu tenho cold, mas não é cold de frio, é cold de coluna, col 9. 9 e 3 dá 12, ok? Aqui é coluna 2. E, portanto, até aqui tudo certo. Sabemos o que é que vamos ter, uma linha com estes espaços guardados. Vamos tentar fazer o seguinte, vamos aninhar aqui no interior da coluna 2, não este texto, mas uma nova linha. Okay? E, portanto, temos a coluna 1, tranquila, e dentro da coluna 2 o que nós vamos fazer é inserir uma nova linha e criar depois 2 ou 3 colunas dentro dessa própria linha. Vamos verificar então o que é que acontece. Se eu agora aqui, em vez de um parágrafo, colocar div class igual a row, id igual a row, que é para eu poder ver a border, não é? E vamos agora colocar aqui uma coluna nova, ok? Neste caso, class é igual a call traço md3, por exemplo, ok? id igual a coluna. E vamos fechar aqui o div e vamos colocar aqui texto. Texto, ok? Vamos verificar então o que é que aconteceu agora neste nosso layout. Vamos aqui refrescar e reparem o que é que acontece aqui. Eu tenho aqui a coluna 1, que está tranquila, mas aqui tenho dentro da coluna 2 uma nova linha que por sua vez tem uma nova coluna. Okay?
Parece complexo de verificar o que está aqui a ser apresentado. Então vamos arranjar mais texto para preencher aqui aquele espaço. Vamos aqui ao nosso famoso Y. Ele já ali estava, ok. Vamos copiar aqui um pedaço de texto, ok, tudo certo. E vamos colar ali no conteúdo da nossa primeira coluna, que é para ela se alongar na vertical, ok? Vamos tentar ver que aspecto é que agora temos aqui no nosso template. E reparem, a coluna foi se alongar. Eu tenho aqui uma linha com uma nova coluna. Vamos adicionar uma segunda linha com 3 colunas, ok? 3 colunas de 4. Então, o que é que eu vou fazer aqui dentro? Dentro desta coluna MD9, que é aquela que aqui está deste lado, eu vou agora colocar uma nova row, que é a linha seguinte que irá aparecer por baixo desta, ok? Mas que vai ter 3 colunas aqui organizadas. Então, neste caso, eu vou copiar aqui o texto, e elas vão ser colunas de 4. Vamos tentar ver o que é que vai acontecer. Neste caso, vamos ter texto 1, texto 2 e texto 3. Okay? Temos então 4, 4, 4. 3 vezes 4 dá 12. Vamos guardar, vamos refrescar. E temos então aqui esta organização. Bom, isto para concluir o quê? De facto, nós poderíamos estar aqui a fazer algumas contas de cabeça e perguntar assim, bom, se eu vou adicionar aqui uma nova linha, mas tendo em conta que já tenho aqui uma coluna com um determinado valor de largura, eu vou ter que subtrair às novas colunas que vou criar. Errado, nós podemos aninhar as linhas, isto é, nós podemos colocar linhas dentro de colunas que já pertencem a outras linhas e voltamos a ter um reset às dimensões da nossa célula. Nós vamos ter sempre que contar que são 12, ok? O que quer dizer que se eu quiser colocar aqui 12 colunas, eu posso colocar 12 colunas, todas elas obviamente com o call MD1 ou call SD ou call XS, consoante nós estivermos a trabalhar para as diferentes plataformas. Podemos obviamente aqui acrescentar as várias definições das colunas. De qualquer das formas, como podem observar, neste caso já estamos a falar de uma divisão de toda esta linha que aqui está, neste tamanho todo, uma divisão de 12. Okay? E, portanto, podemos, obviamente, utilizar o mesmo mecanismo de offsets, etc. Portanto, isto dá a apresentação real das enormes potencialidades que tem este sistema de organização layout com a grid do Bootstrap. Vamos aqui experimentar, para terminar este vídeo, não o F11, mas sim o F12, e reparem o que é que acontece. Obviamente que, a partir de uma determinada dimensão, as colunas vão se reorganizar. Porquê? Porque eu estou a utilizar aqui o MD. Se eu alterar do MD para, por exemplo, o SM, que é o Small, ali vamos ter um comportamento ligeiramente diferente destas colunas. Vamos tentar verificar, a ver se é possível verificar. Reparem, eu vou aqui mexer, mas reparem como anteriormente as colunas empilhavam todas e neste caso concreto, estas daqui que foram especificamente definidas com a classe SM de Small, já não empilham com a mesma facilidade. Só empilham a partir do momento em que a largura do nosso dispositivo passar a ser menor do que aquela que está mais ou menos espelhada aqui nesta tabela de resumo que explica de uma forma geral como é que este sistema funciona.